Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia, amados ouvintes, diletos ouvintes da Rádio Evangélica FM. Estamos mais uma vez aqui, hoje dia 20/12/2019, quando são 9h06. Vemos aqui então para trazer uma palavra especial para você, uma meditação bíblica nesta manhã no programa Academia do Concurso. Começamos sempre com essa meditação e logo depois estaremos entrando num assunto muito bom hoje, que tem muita chance de cair na prova do concurso. Vamos falar sobre forma de governo, forma de Estado, sistema de governo. Então, fique ligado, você que já está nos ouvindo, então, que você possa compartilhar este programa com outras pessoas, onde os moradores da Fortaleza, de Santana, Macapá, do Amapá, do Brasil, já tive mensagem de pessoas de Porto Velho que ouviram o nosso programa através do Face, pessoas de outros municípios, lá do Jari também já tive mensagem, pessoas que já ouviram o nosso programa. Então é bom que o conhecimento que estamos colocando aqui está atingindo outras pessoas, bem mais distante, alguns até que não têm condição de vir fazer um cursinho ou de comprar, então estão pegando nossas aulas que são colocadas de forma gratuita no Face, tá? E também já coloquei poucas aulas no YouTube, mas vamos colocar mais, tá bom? Então, nesse momento quero saudar todos os ouvintes, mais uma vez todos os comerciantes daqui de Santana, do Mercantil lá Bom Jesus FC, e fala também em nome da empresa Pirâmide Criações e Construções. Se você quer fazer uma construção, uma reforma na sua casa, no seu prédio, ligue para 991786210 e eu colocarei você em contato com o proprietário desta empresa, uma empresa nova que tem tudo para crescer, uma empresa nova, mas com profissionais experientes para fazer um bom trabalho na área de construção civil. Pirâmide, Criações e Construção. Você sonha, nós realizamos. Vamos então para a nossa meditação de hoje. Hoje é o último capítulo do livro de Esther. Estamos encerrando então o livro de Esther, no capítulo 10. Que livro maravilhoso, Que meditações maravilhosas. E a partir da semana que vem, vamos estar começando uma outra meditação. Então, se você quiser dar a sua opinião, podemos começar por um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou meditação no livro de Jó. Qual você prefere? Se você quiser dar sua opinião, mande para o nosso Face, Elisomar Alves, para o nosso WhatsApp 991786210, tá? E também o WhatsApp da rádio. Cadê o WhatsApp aqui? Coloque aqui, por favor, irmão Júnior, que não me foge a memória agora. Vou já estar passando para você, e você pode então dizer: eu quero que seja meditação no livro de Jó, eu quero que seja no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, um dos evangelhos, tá bom? Vamos estar trazendo para você. No momento vamos estar encerrando no livro de Esther, capítulo 10, amém? Preparados aí? Pegou sua Bíblia, seu celular, se você tiver a Bíblia no celular. Esther, capítulo 10, versículo 3, é o nosso versículo da meditação. Versículo 3, Esther, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos.
tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Esther, capítulo 10, versículo 3. O que aprendemos? Aprendemos que Deus se agrada daquele que o serve de coração. Deus se agrada daquele que o serve de coração, como Mardoqueu. E também aprendemos que Deus engrandece a pessoa que assim o faz, pois ele foi muito abençoado por Deus com riqueza, honra e poder. Características de Deus, mas deixa que o homem sinta um pouco disso, porque Deus, ele tem riquezas, ele tem honra, ele tem poder, né? Mas isso ele passa para nós, seus filhos. Muitos não passam nesse teste, pois se deixam corromper, como aconteceu com Amã. Observamos que, assim como o rei Assuero fez com Mardoqueu, honrando, Deus vai além. Obriga o inimigo a reconhecer isso e a pregoar que realmente somos abençoados. Aprendemos que Mardoqueu era estimado pela comunidade judaica, pois procurava o bem e a prosperidade daquele povo, rejeitando toda forma de humilhação entre as pessoas. Mardoqueu lutava contra toda a sorte de injustiças. Ele somente se humilhava e baixava sua cabeça diante de Deus, diante do nosso Deus Jeová. Embora no livro de Esther não apareça a palavra Deus, é impossível lê-lo sem chegar à certeza que Deus se manifesta em cada etapa dessa história. É claramente perceptível o agir de Deus em todo o livro. Então, é um livro que nós aprendemos muito sobre Deus, sobre o agir de Deus, e sem aparecer a palavra Deus. Porque Deus, ele age através das pessoas. Deus agiu através de Esther, Deus agiu através de Mardoqueu. Deus agiu até através do rei, porque tocou no coração do rei depois que Esther jejuou, orou e clamou. Então, Deus age através de mim, Deus age através de você. Deus age através de todos aqueles que dão lugar a Ele. Se nós dermos lugar a Deus nas nossas vidas, Deus vai agir. Se você quer algo de Deus, dê lugar a Ele. Receba-o como seu Salvador. Receba-o no seu coração. Dê lugar a Deus, para que Ele faça morada. Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Palavras de Deus. Ele está na porta do nosso coração, porque nós temos o livre-arbítrio e só nós podemos abrir o nosso coração para quem quer que seja, tanto para uma pessoa ou mesmo para Deus. Deus só vai entrar no seu coração, na sua vida, se você deixar. Tem muita gente que diz: mas eu já deixei. Mas vive movida pelo dinheiro, vive movida pela bebida, vive movida por vícios. Significa que o discurso não é a mesma coisa que a ação. Porque se a pessoa diz que já entregou a vida para Deus, mas Deus não tem lugar na vida dela, então são só palavras vazias. Porque quando você entregar realmente a sua vida a Deus, você vai começar a demonstrar na sua vida o caráter de Deus, o caráter dele. E o homem, a mulher de Deus, não vai se envolver em bebedeira, não vai se fazer com que o dinheiro seja o seu Deus, porque Jesus já falou: não podeis servir a dois senhores, ou vai servir a riqueza, ou vai servir a Deus. E ele chama a riqueza de Mamon, o Deus Mamon, o Deus da riqueza. Outros têm a riqueza outros têm Deus como o ventre, né? Só vivem para comer.
outros só vivem para bebedeira, outros só vivem para o dinheiro, não fazem mais nada, só com o objetivo de ganhar dinheiro, e esquecem que tudo isso passa. Mas aquele que tem Deus na vida, que leva a sua palavra, cada dia no seu coração permanece para sempre. A exemplo de Mardoqueu, que é o segundo personagem da nossa história. O primeiro é Esté, o segundo Mardoqueu e também o rei Assuero. São os 3 personagens principais da nossa história. E tendo como algoz Amã, que foi destruído, porque ele quis levantar a mão, quis destruir o povo de Deus. Então Mardoqueu foi honrado, um homem simples, humilde, que o problema maior para os inimigos foi que ele não baixou a cabeça. Mas quando ele não baixou a cabeça para os inimigos, ele baixou perante Deus. Ele se humilhou perante Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, né? Então, se você se humilha perante Deus, você está em pé diante dos homens. Mas a pessoa que só quer estar em pé diante dos homens, ele vai ser humilhado, porque ele não se humilhou perante Deus. Amém? Então essa foi a nossa meditação. Encerramos aqui a meditação do livro de Esté. Convido você para ler esse livro todo e colocar inclusive o seu comentário sobre a sua percepção deste livro. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Vamos ouvir agora um lindo hino, um antigo hino, que fala sobre as ondas do mar, mas que você pode sossegar, porque Deus está com você. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso, com o professor Elisomar Alves. Muito bem, estamos de volta então aqui no programa Academia do Concurso. Continuamos então. Aqui hoje vamos trazer o nosso tema forma de governo, sistema de governo, forma de Estado, tá bom? Forma de Estado. E semana passada estivemos falando um importante assunto também sobre a função legislativa, a função jurisdicional, função administrativa. Estivemos falando sobre funções típicas e atípicas, né? Típicas e atípicas. E falei rapidamente sobre freios e contrapesos, e vou só lembrar aqui mais um pouco esse tema, que freios e contrapesos, por exemplo, ao Poder Legislativo incumbe a função típica de legislar, né? O Poder Legislativo legisla, é a função típica dele. Porém, o Poder Executivo pode vetar o projeto de lei em determinadas situações. É possível, então, que o Poder Executivo vete em determinadas situações. Da mesma forma, o Poder Judiciário pode declarar a lei inconstitucional, tá? Pode declarar a lei inconstitucional em determinados casos. Então, perceba que a função típica de legislar atribuída ao Poder Legislativo não é exercida de maneira ilimitada, tá? Pois os demais poderes podem, de certa forma, exercer o controle sobre ela. No mesmo contexto também o Poder Executivo, né? O Poder Executivo é o responsável principal pela função administrativa, né? Ele executa as leis, todos os programas do governo. Todavia, a Constituição outorga o controle externo da atividade administrativa ao Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo ele tem o controle externo da atividade administrativa, né? O Poder Legislativo. O Poder Legislativo. Da mesma forma, todo cidadão que se achar lesado, né? O cidadão também pode controlar? Pode. O cidadão que se achar lesado por um ato administrativo do Poder Executivo, ele pode recorrer ao Poder Judiciário, que vai exercer o controle de legalidade sobre o ato. Então, o cidadão pode se valer do Poder Judiciário, o controle de legalidade. E o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, finalmente, também, ele não está imune ao controle dos demais poderes. Todos os ministros dos tribunais superiores são escolhidos pelo presidente da República, né? Sobre controle do Senado Federal, que faz aquela sabatina, que é responsável por aprovar o nome do selecionado. Então, o presidente indica, mas é o Senado que aprova após uma sabatina. Muitas perguntas são feitas àquele candidato a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? E
olha só, então o legislativo, a função típica do legislativo, só para resumir, função normativa, tá? O legislativo, ele cria normas, cria leis, mas tipicamente ele tem função administrativa. Exemplo, ele pode fazer concursos, né? E pode nomear servidores. Ele também vai administrar toda essa questão dos servidores, aposentar e tudo mais, tá? O legislativo também tem a função jurisdicional, porque tem alguns momentos que ele julga. Nenhum poder, então ele tem esse poder, o poder legislativo, ele que julga, por exemplo, o governador do estado por crime de responsabilidade. O poder executivo, qual a função típica do poder executivo? É a administrativa, né? E qual a função atípica? Função, por exemplo, atípica do executivo é normativa. Ele tem poder de iniciativa de leis e também ele pode editar alguns atos internos para organizar os seus trabalhos, tá? Há alguns entendimentos que o poder executivo, a maioria entende, ele não tem a função atípica jurisdicional. Outros entendem que sim, porque ele julga aqueles processos administrativos, ele dá a decisão, embora não seja uma decisão terminativa, tá? Mas para outros essa é uma função, não é uma função exatamente jurisdicional, é administrativa, tá? Mas na prova você coloca então que o executivo, ele tem a função típica administrativa e a função atípica normativa, tá? Então, o judiciário, qual a função típica do judiciário? É jurisdicional, né? É a função típica do judiciário, jurisdicional, julgar, ele julga, né? E atipicamente ele também tem a função administrativa, ele então vai organizar o trabalho dos seus funcionários, né? Ele vai organizar o trabalho de todos os funcionários, é a função administrativa. E também ele tem poder de iniciativa de lei, ele cria, por exemplo, seu próprio regimento interno, ele pode criar o seu próprio regimento interno, é a função normativa do Poder Judiciário. Ok, pessoal? Olha só, tem três poderes, além dos três poderes, que estão na Constituição Federal, tem alguns órgãos que têm uma função assim sui generis. Por exemplo, são duas estruturas orgânicas, com autonomia e funções específicas. Estou falando do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá é para estudar sobre ele, tá? Porque pode cair questão sobre ele estar no programa. Tribunal de Contas do Estado do Amapá, tá? E também nós temos o Ministério Público. Esses são titulares de competências próprias e insuprimíveis, desempenhando uma autonomia em relação aos demais poderes, tá? Então, a doutrina majoritária, ela não enquadra essas duas estruturas, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, em nenhum dos três poderes clássicos, pois não se subordinam a eles. O Ministério Público não se subordina a nenhum poder. O Tribunal de Contas também. Embora o Tribunal de Contas ele não dê a sua decisão não é definitiva, porque o que diz o nosso princípio constitucional, nada passará da apreciação do poder judiciário, tá bom? Então, eles não são poderes propriamente ditos, Tribunal de Contas e o Ministério Público, mas eles são estruturas independentes, tá bom? Então, pode ser colocado numa prova de concurso, são estruturas independentes, tá bom? Quero acenar aqui para alguns amigos que estão aqui nessa minha live, no meu Facebook, e também estou aqui pelo Face da Evangélica FM, Web Rádio Evangélica FM. Daqui a pouco eu vou colocar o link, né? Eu estou fazendo uma pequena live apenas aqui, daqui a pouco eu vou colocar o link para você assistir a aula completa. Então, meus amigos aí do Facebook, segunda, quarta e sexta, sempre vou colocar aqui o link da Web Rádio Evangélica FM para você acompanhar, então, a meditação bíblica e acompanhar alguns assuntos do concurso público, em especial o concurso da ALAP, tá bom? Vamos falar sobre forma de governo, né? Porque nós já entendemos essa situação. Então, após entendermos o conceito de Estado, podemos estudar sua organização e estrutura,
que, conforme ensinamento do grande mestre Pedro Lenza, pode ser analisado sobre 3 aspectos: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Tá? A forma de governo, república ou monarquia. Forma de governo, república ou monarquia. Nós, Brasil, república. Né? Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Brasil, presidencialismo. Forma de Estado, Estado unitário ou federação. O Brasil, então, federação. Podemos resumir, então, que a nossa forma de governo é a república, nosso sistema de governo é presidencialismo e a nossa forma de Estado é federação. Então, nós temos uma república presidencialista, tá? E um Estado federado, formado por diversas unidades federativas, 27 unidades federativas, tá bom? Então, vamos estudar a forma de Estado e depois os 2 aspectos para estudar depois desse conceito, tá bom? Forma de Estado. A partir da organização política do território, podemos falar em Estado unitário e Estado federado, tá bom? O Estado federal também é conhecido como complexo ou composto. A característica do Estado unitário é a centralização política. Você já pensa pelo nome, Estado unitário, centralização política. Pois existe um único poder político, um único centro de poder político, tá? Sobre todo o território nacional e sobre toda a população, e o qual esse poder controla, tá? Esse poder controla coletivamente, controla todas as coletividades regionais e locais. Um exemplo é o Uruguai. Para quem não sabe, o Uruguai ele é um Estado unitário, tá? Ele possui um único poder político central. O Estado federado, por outro lado, né, é marcado pela descentralização política, em que ocorre a conveniência de diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas regionalmente em um mesmo território. Ou seja, no Estado federado existem diferentes entidades políticas distribuídas nos níveis nacional, regional e local. E, no nosso caso, segundo a Constituição Federal de 88, o Brasil adotou a forma federativa de Estado. Ele possui diferentes centros de poder político. Dessa forma, possuímos um poder político central, que é a União, e um poder político regional, que são os estados. Também temos o poder político local, os municípios. Além desses, temos ainda o Distrito Federal, que não pode subdividir em municípios e, portanto, acumula as competências regionais e locais, seja dos estados e dos municípios. Está no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, a despeito de cada federação possui características próprias, inerentes às suas realidades locais, Pedro Lenza apresentou alguns pontos em comum que podem ser assim sistematizados. Pontos em comum entre essas unidades. Então, nós temos a nível federal a União, a nível regional os estados e a nível local os municípios, tá? E algumas características, os pontos em comum sistematizados por Pedro Lenza. Bem, vamos ver? Primeiro, descentralização política. A Constituição estabelece núcleo de poder político concedendo autonomia aos referidos entes. Então, a autonomia aos referidos entes. Veja, não confunde autonomia com soberania. Soberania é só o Brasil que tem. O Brasil tem soberania, tá? Mas todas as unidades federativas, inclusive os municípios, eles têm autonomia, tá? Repartição de competências. Garante autonomia entre entes federativos, garantindo o equilíbrio da federação. Outra, terceira, Constituição rígida como base jurídica. É fundamental a existência de uma Constituição rígida, sim, nesse caso, buscando garantir a distribuição de competências entre os entes autônomos, formando uma verdadeira estabilidade institucional. A nossa Constituição, sabemos que ela é uma Constituição rígida, ou seja, ela é muito difícil de ser alterada, muito difícil em relação às leis, tá? Em relação à lei complementar, em relação a uma lei ordinária, tá? Ela é necessário passar por um processo maior para ser alterada. Então, é uma Constituição rígida. Terceiro, inexistência do direito de secessão.
Uma vez criado o Pacto Federativo, não se permite que um Estado-membro tente se separar. Secessão é separação. Ou seja, não cabe aos membros da federação requerer a retirada ou a separação da federação. Não cabe nem o requerimento, não se aceita nem o requerimento, tá? Retirada da separação, ou mesmo a separação da federação. Isso é chamado de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. É indissolúvel o vínculo federativo, o nosso vínculo federativo. É um princípio constitucional. Além disso, no Brasil, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, insuscetível de abolição por meio de reforma constitucional. Então, é cláusula pétrea, a forma federativa de Estado. Assim, não se pode deliberar sobre emenda constitucional tendente a abolir o sistema federativo. Então, não se pode nem cogitar uma emenda constitucional capaz de abolir o sistema federativo. Não vai nem ter andamento essa emenda constitucional. Mas outra característica aqui é a soberania do Estado federal. A soberania é característica apenas da federação, foi o que eu falei, enquanto os membros possuem apenas autonomia. Assim, os entes federativos são autônomos entre si, de acordo com as regras constitucionais e no limite de suas competências. São autônomos entre si, mas a soberania é característica de todo o país, do Estado federal. Exemplificando, a República Federativa do Brasil possui soberania, enquanto os entes federados possuem autonomia. Então, a República Federativa do Brasil, o país, possui soberania. Os demais entes possuem autonomia. Os entes federados possuem autonomia. A União, autonomia. Os estados, autonomia. Os municípios, autonomia. A República Federativa do Brasil possui soberania. Tá? Grave, essa diferença é muito importante. Outra característica colocada por Pedro Lenza, intervenção. Em situações de crise, é possível a intervenção em algum dos entes federativos para assegurar o equilíbrio federativo. É assim a manutenção da federação. É possível, então, intervenção federal. Auto-organização dos Estados-membros, por meio da elaboração das constituições estaduais. Então, os Estados-membros eles se auto-organizam por meio das suas constituições estaduais, tá bom? E posso acrescentar aqui que os municípios também se auto-organizam por meio de suas leis orgânicas. O município não tem constituição, só que tem constituição são os estados. Os municípios têm lei orgânica. Outra característica, órgão representativo dos Estados-membros. No Brasil, por exemplo, a representação se dá por meio do Senado Federal. Então, o Senado representa os estados, tanto que a quantidade de senadores no estado do Amapá, que é tão pequeno no sentido populacional em relação, por exemplo, a São Paulo, ao estado de São Paulo, é a mesma quantidade. São 3 senadores aqui, 3 senadores de São Paulo. Milhões e milhões de pessoas vivem no estado de São Paulo. E aqui no estado do Amapá, em torno de 800 e poucos mil pessoas. Mas um senador aqui tem o mesmo peso de um senador de São Paulo, porque ele representa o estado do Amapá. Já os deputados federais representam a população. Então varia. Aqui nós temos 8 deputados federais apenas em São Paulo, muito mais, tá? Então, o órgão representativo dos Estados-membros é o Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo do Brasil. Guardião da Constituição, o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Foi criado pela Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Por sinal, muito criticado ultimamente, né? Repartição de receitas. Assegura o equilíbrio entre os entes federativos. Repartição de receitas assegura o equilíbrio entre os entes federativos, tá? Inclusive, quando se fala em reforma tributária, se fala em melhorar essa divisão. Nunca pense em reforma tributária diminuir imposto. O Estado nunca vai querer diminuir imposto, mas os entes federativos eles querem melhorar essa divisão. Os estados acham que precisam um bolo maior, os municípios nem se fala, né? Porque na divisão nós vemos que a União ficou com a maior parte do bolo,
E os entes federativos têm que estar o tempo todo pedindo, com o pires na mão, pedindo dinheiro da União, quando, na verdade, deveria ser melhor dividido já esse dinheiro desde a sua origem. Tá? Foi que aí o meu comentário. Então, tá aí, acabamos de falar esse ponto muito importante, tá bom? Muito importante mesmo, bem legal essas características. E sobre forma de Estado, tá bom? Forma de Estado, é o Estado unitário e Estado federado, no nosso caso é o Estado federado, tá bom? Então nós já falamos que o Brasil adota a forma federativa de Estado, você já sabe isso. Então podemos observar que o Brasil ele adota essa forma. Todas as características demonstradas por Pedro Lenza estão presentes nessa forma. Todas as características são características do Brasil. Mas vai destacar que não existe subordinação ou hierarquia entre os entes federados. Não existe subordinação ou hierarquia entre a União e os Estados, por exemplo, entre os Estados e entre os entes federados. Assim, obrigado, cafezinho aqui, e Deus abençoe o nosso irmão Júnior, que está conosco nesse programa aqui, sempre organizando a parte técnica. Então, servido todos desse gostoso café. Continuando aqui o nosso assunto, o que ocorre é a coordenação. Não existe subordinação, mas existe a coordenação. Coordenação. Sendo que cada ente possui autonomia política, financeira e administrativa. Autonomia política, financeira e administrativa. Por exemplo, quando o município decide organizar e prestar o serviço de transporte coletivo, que é uma atividade de interesse local, ele não precisará submeter a sua decisão ao governo estadual, à União. Entendeu? Olha só, esse é um exemplo de autonomia. O trabalho é coordenado. Dessa forma, cada ente federativo possuirá a administração pública. Cada ente federativo possui a sua administração pública. Teremos, portanto, administrações públicas federal, estadual, distrital e municipal, todas autônomas entre si. Ok? Para finalizar esse ponto, devemos saber que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, compreende a União, os Estados Federal e os municípios. Então, lembre que essa organização político-administrativa do Brasil, tá? E o nome do Brasil é República Federativa do Brasil, é a União, envolve a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, os municípios eles fazem parte da nossa federação, não são só os estados e o Distrito Federal, os municípios também. E os territórios? Os territórios federais, que são descentralização político-administrativa, né? Administrativo-territoriais da União, é uma descentralização administrativa territorial da União, não possui autonomia política, nem tampouco integram a federação. Ou seja, os territórios são apenas autarquias territoriais. O que é um território? Autarquia territorial. Se cair na sua prova de concurso, território é considerado uma autarquia territorial. Com capacidade administrativa ampla, mas não fazem parte da federação. Não se preocupe com o conceito de território agora, tá? Pois abordarei melhor depois. Mas é bom já gravar isso, porque eu acho que você não tenha tempo de estudar algo mais, né? Então, o território, ele não faz parte da federação. O território, ele é uma autarquia territorial e tem capacidade administrativa ampla, mas não faz parte da federação, tá? Tanto que o território é o presidente da República que nomeia o governador, o administrador daquele território. Não temos hoje territórios no Brasil, mas está na Constituição. É possível você criar território? Sim, é possível. A União pode criar um território uma hora dessa, devidamente, se houver necessidade, né? E é possível, sim. Mas, e mesmo não tendo território, pode criar uma questão sobre território no concurso? Pode. Ou o examinador pode querer saber se você conhece, se você sabe um pouco sobre o território. Ele quer saber, por exemplo, se você sabe que ele seria uma autarquia, seria um estado. Pode colocar uma questão assim. Finalmente, vale transcrever o conteúdo do artigo 1º da Constituição Federal, que não inclui a União
como integrante da República Federativa do Brasil, mas não somente os estados, municípios e o Distrito Federal. Vejamos. O artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Tá? Apesar dessa impropriedade, podemos dizer que é uma impropriedade do artigo 1º, pois a União também integra a Federação, é importante memorizar, pois muitas questões reproduzem o conteúdo literal desse artigo, tá? É importante você memorizar, porque de repente você pensa, não, tem a União, você vai lá, está errado. Veja que no artigo, embora a União faça parte, também seja unidade federativa, ela não está no artigo 1º. O artigo 1º tão somente fala assim como eu acabei de ler, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos dar continuidade, eu vou falar sobre governo. Ao pessoal aqui que está na minha live, né? Bom dia a todos vocês, você pode fazer seu comentário aí, eu vou estar parando aqui nesse momento, mas vou colocar o link para você acompanhar esta aula através do link da Evangélica FM. Mauro Gonçalves, bom dia. Joquebede Guedes, lá de Portel. Rafaela Tenório, lá de Portel, minha prima. Então, bom dia a todos vocês aí. É muito bom ter a sua participação nesta minha live, falando sobre um assunto que vai cair no concurso público, tá bom? Vai cair, tá no edital do concurso público da Assembleia Legislativa. Muita gente de fora vem fazer esse concurso aqui. Esperamos você. Quem sabe você vai ser um próximo funcionário da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Há muito tempo não havia concurso, é o segundo concurso depois de muitos anos, né? Então aí, obrigado pela sua audiência, né? Pode ser assim, por você estar vendo aí essa minha live, e vou encerrar agora, mas você vai receber o link, vai aparecer o link no meu Face, e você vai então poder continuar assistindo a segunda parte dessa aula agora, que eu vou falar sobre governo. No momento, os ouvintes vão ficar agora com o hino da Antônia Gomes, Sonhos. Antônia Gomes, Sonhos. Sabe que tudo começa com sonho. Se você não sonhar, você não vai conseguir realizar. E como transformar o seu sonho em realidade? Primeiro, coloque uma meta. Transforme seu sonho em meta. Diga para quando você quer isso e comece a trabalhar em cima dessa meta. Mas, junto com isso, acredite. Se você não acreditar, você nunca vai realizar os seus sonhos. Se você acreditar, você vai conseguir. Então, bom dia aí também, André Carlos, que está assistindo. Bom dia a todos vocês. Encerro aqui a minha live no meu Face e vou continuar aqui pelos Face da Evangélica FM ao vivo. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Ok, mais uma vez estamos aqui para mais uma parte do nosso programa, programa Academia do Concurso com você. Vamos falar agora do assunto governo, tá? Acabei de falar na segunda parte do programa sobre forma de Estado, Estado unitário, Estado federativo. Falei sobre o Brasil, que é um Estado federado, tá? É a nossa forma. Agora, forma de Estado é Estado federado. Agora vamos ver sobre governo, tá bom? Segundo Eli Lopes Meirelles, né, o conceito de governo pode se apresentar em 3 sentidos. Primeiro, sentido formal, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Segundo, sentido material, é o complexo de funções estatais básicas. Terceiro, sentido operacional, é a condução política dos negócios públicos, tá bom? Então, percebe que é uma relação entre o conceito de governo e os órgãos e poderes constitucionais responsáveis pela função política ou de governo. Assim, Meirelles, né, conclui que governo é a sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivo do Estado, de manutenção da ordem jurídica vigente. Isso é governo, tá? Dessa forma, o governo atua por meio de atos de soberania ou autonomia política na condução dos negócios públicos, tá? Muito importante essa definição de Eli Lopes Meirelles.
Em termos mais simples, o governo desenvolve a direção suprema e geral do Estado. Ele determina a realização de objetivos, ele estabelece diretrizes para a sua atuação e os planos governamentais, sempre visando conferir a unidade à soberania estatal, tá? Então, dessa forma, o governo se relaciona com a função política de comando, de cooperação, de direção, de fixação de planos, de diretrizes para a atuação estatal, as chamadas políticas públicas. Quando você ouve falar de políticas públicas, lembre a questão de comando, de coordenação, de direção, de fixação de planos e diretrizes, né? Planos e diretrizes são as políticas públicas. Então, enquanto o governo é formado pelos órgãos governamentais superiores, com funções eminentemente políticas, de fixação de diretrizes e elaboração de planos de ação, a administração pública em sentido estrito, é formada pelos órgãos e entidades administrativas subalternos, que desempenham funções de execução das decisões e planos governamentais. Então, há essa divisão que às vezes parece muito confusa. O que é governo, né? Governo pensa em comando, em coordenação, direção, fixação de planos de diretrizes, aquele nível lá em cima, entendeu? Estatal. E mais abaixo nós temos a administração pública, que é um sentido estrito. Ela é formada pelos órgãos, pelas entidades administrativas, são os órgãos subalternos, eles que vão desempenhar a função de execução, propriamente dito, das decisões e dos planos governamentais. Quando ouvimos falar de governo, então, você pensa num plano político, num plano bem político mesmo, das decisões que são tomadas lá em cima, tá? E quando se passa para a execução, nós falamos que a administração pública propriamente dita, que é feita, coordenada, realizada pelas entidades administrativas, os órgãos subalternos. Eles desempenham essa função de execução, tá bom? Então, acabei de falar para você sobre governo. E o que é sistema de governo? Sistema de governo. Esse governo, ele pode aparecer diversas maneiras, né? Temos o sistema de governo. Então, o sistema de governo representa o modo como se dá a relação entre o poder legislativo e o poder executivo. Você sabe que nós temos no Brasil a teoria do Montesquieu na prática, né? Lógico, na nossa forma, o poder que divide o poder. Ele entendia que o poder ele tem que ser dividido para poder ser controlado. Se não há divisão, não há controle, porque um poder tem que controlar o outro, colocar freios, contrapesos entre o poder e outro. Por isso se dividiu em executivo, legislativo e judiciário. Então, quando nós falamos sistema de governo, nós estamos falando da relação entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, o sistema de governo vai dizer muito sobre isso. No exercício das funções governamentais, sendo classificado em dois tipos, o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo é mais fácil entendermos, porque nós vivemos isso no Brasil, né? Então, o sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa. Por isso, às vezes, a gente confunde um pouco o governo, tá? Então, chefe de governo, chefe de Estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, chamado presidente da República. Por exemplo, no Brasil, o presidente possui dupla função: chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado, qual a função do chefe de Estado? Ele representa a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, quando o presidente, no caso hoje Bolsonaro, ele viaja, aquelas viagens oficial para fora do Brasil, ele vai como chefe de Estado, tá? Por exemplo, o presidente da República que mantém relações com os estados estrangeiros, que assinam os tratados internacionais, que declara guerra, por exemplo, e etc. Você pode ver isso melhor no artigo 84 da Constituição Federal, se você quiser acompanhar depois da aula. E o chefe de governo? Chefe de governo é responsável por praticar atos de administração e de natureza política, tá?
Estes últimos, quando participa do processo legislativo. De forma mais simples, o chefe de governo é quem dirige a administração pública. Dessa forma, o chefe de governo exerce com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração. Inicia o processo legislativo nos casos previstos na Constituição, ele sanciona, promulga e faz publicar leis, bem como expede decretos e regulamentos para sua fiel execução. Veta projeto de lei, dispõe mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública. Então, quando o presidente está fazendo isso, ele está pedindo decretos que regulamentam a execução das leis, está vetando projetos de lei, está dispondo sobre a organização e funcionamento da administração pública, que isso não precisa de lei, basta decreto. Ele está atuando como chefe de governo, tá? Quando ele está em viagem oficial fora do Brasil, por exemplo, com a China, Estados Unidos, que aconteceu ultimamente, ele está como chefe de Estado, representando o Brasil, ou seja, a República Federativa do Brasil. O que difere o chefe de Estado do chefe de governo é que o primeiro, ou seja, chefe de Estado, é o representante da unidade e soberania do Estado nas suas relações externas, enquanto o segundo é responsável por dirigir a administração pública. Então, o chefe de governo, a função do chefe de governo é dirigir a administração pública. O chefe de Estado é representar a unidade do Brasil, a unidade e soberania do Estado, tá? Do Estado Brasil. Assim, a característica do presidencialismo é o predomínio da divisão dos poderes, que devem ser independentes e harmoniosos entre si. Tá? O presidente da República é eleito pelo povo para mandato fixo, que hoje é 4 anos, com ampla liberdade de escolher os ministros de Estado, que os auxiliam e podem ser demitidos ad nutum a qualquer tempo. Então, o presidente, ele é eleito, no Brasil é eleito, porque nós temos uma república, e tem um mandato fixo, atualmente 4 em 4 anos. José Sarney chegou a ficar 5 anos no poder, mas depois houve uma alteração, ficou 4 anos, que funciona então até hoje. Ele mesmo escolhe seus ministros de Estado, ele pode também exonerá-los, demiti-los ad nutum, ou seja, a hora que ele quiser, sem precisar motivar, sem dizer os motivos. Por outro lado, o sistema parlamentarista é marcado pela colaboração entre os poderes executivo e legislativo. Então é importante perceber a diferença, tá? Mas para você saber a diferença, você tem que saber o que é cada um. Então, falemos agora melhor sobre o sistema parlamentarista. Já disse que ele é marcado pela colaboração dos poderes executivo e legislativo. Há uma colaboração maior. Nesse caso, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas por pessoas distintas. Chefe de Estado é um, chefe de governo é outro. A chefia de Estado cabe ao presidente da República ou monarca, enquanto a chefia de governo é exercida pelo primeiro-ministro ou conselho de ministros. Entre as características do sistema parlamentarista, pode-se citar o primeiro-ministro. Pode citar o seguinte: primeiro, o primeiro-ministro é indicado pelo presidente com aprovação do parlamento. Quem indica o ministro? O presidente. O parlamento aprova, tá? Segundo, o primeiro-ministro não possui mandato fixo, pois poderá ocorrer a queda do governo em 2 situações. Primeira, se perder a maioria parlamentar pelo partido que pertence, ou através do voto de desconfiança. O que é isso? É quando os parlamentares desaprovam a política do primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ele tem que ter apoio, tá, do parlamento. Sem apoio do parlamento, ele não governa. Terceiro aqui, possibilidade de solução do parlamento. É possível, sim, declarando-se extintos os mandatos pelo chefe de Estado e convocando-se novas eleições. Então, chefe de Estado é um, chefe de governo é outro. Chefe de Estado é o presidente ou o monarca. Exemplo, na Inglaterra, nós temos chefe de Estado e a rainha. Chefe de governo é o primeiro-ministro. Se ouve falar
quem sempre está atuando nas políticas de governo é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro. Está a maior discussão atualmente sobre o Brexit, né, na Europa, a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia. Há pessoas contra, pessoas a favor, vai perder mais, vai ganhar mais. Você vê muito o primeiro-ministro envolvido nisso. A rainha só vai lá, dá uma mensagem e vai embora para o palácio dela. Agora, o primeiro-ministro tem que ficar trabalhando muito. Nesses últimos tempos aqui, já trocou de primeiro-ministro, porque não teve apoio, automaticamente ele perde uma moção de desconfiança e ele sai. Mas o presidente também, o presidente ou o monarca, o presidente da República ou o monarca, ele pode então declarar extintos os mandatos pelo chefe, ele pode declarar extinto o Estado, convocando novas eleições. É a possibilidade de dissolução de parlamento. É difícil a gente ver isso, mas há uma possibilidade de dissolução do parlamento pelo chefe de Estado, que é o presidente ou o monarca. Dessa forma, podemos dizer que o sistema parlamentarista possui uma colaboração maior entre os poderes executivo e legislativo, enquanto no presidencialismo apresenta uma distinção mais nítida, né? Tanto que quando nós estudamos sobre a história do Brasil, nós estudamos sempre em cima dos presidentes, percebeu? Você vai estudar a história do Brasil, você estuda em cima da história dos presidentes, os trabalhos que eles fizeram, para você ver a força que tem um presidente. Quando vamos estudar sobre a história de países que são parlamentaristas, a gente estuda muito referente à atuação do parlamento com o primeiro-ministro, porque eles é que dão as cartas mais diretamente, tá? Segundo Michel Temer, no parlamentarismo, verifica-se o deslocamento de uma parcela da atividade executiva para o legislativo. Nesse particular, fortalece-se a figura do parlamento, que, além da atribuição de inovar a ordem jurídica em nível imediatamente infraconstitucional, passa a desempenhar também a função executiva. Ok? Bem interessante o conceito aqui de Michel Temer. Tá, pessoal? Então, encerramos aqui o assunto sistema de governo. Qual é o nosso sistema de governo mesmo? Presidencialismo, tá? E lá na Inglaterra, parlamentarismo. Um exemplo bem clássico para você não esquecer, tá bom? Nós vamos levar a nossa aula hoje até 10h30. 10h30 não, até mais uns 10 minutos para encerrarmos aqui mais um outro ponto, que é a forma de governo. Olha, se você estuda sistema de governo, você não pode deixar de estudar a forma de governo, tá bom? Que é muito importante, e depois vou estar trazendo umas questões aqui para você, porque você tem que resolver questões. Forma de governo. A forma de governo representa a maneira como se dá a instituição e a transmissão do poder na sociedade, e como se dá a relação entre governantes e governados. Podemos caracterizar duas formas de governo distintas: a república e a monarquia, tá? República e monarquia são características da forma republicana de governo: a eletividade, temporalidade. Eletividade, que são eleitos; temporalidade, porque tem um tempo, tá? No exercício do poder; representatividade popular e responsabilidade do governante, que é o dever de prestar conta. Essa é a forma republicana. Então você percebe, o presidente tem um mandato de 4 anos e ele tem que ser eleito pelo povo, né? Eleito pelo povo, temporalidade, tem um mandato, um tempo certo. Ele deve ter representatividade popular, ele tem que ter responsabilidade no governo, que é o dever de prestar conta, ele tem que prestar conta, tem que agir tudo de acordo com a lei. Não, ele pode sair, ele pode receber o impeachment, tá? Como aconteceu com o presidente Dilma, como já aconteceu com Fernando Collor de Mello, como está acontecendo agora com o presidente Trump lá nos Estados Unidos. Assim, se a instituição do poder ocorrer por meio de eleições para um mandato com prazo determinado, em que o governante representa o povo e tem o dever de prestar contas de sua gestão, nós teremos a forma de governo republicana, tá? E o que significa
república significa coisa do povo. Res é coisa, pública é algo do povo. Então, república é a coisa do povo, é nossa. As características da monarquia, por outro lado, são, eu acabei de falar de república, agora de monarquia: hereditariedade, ou seja, passa de pai para filho; vitaliciedade, ou seja, vai até morrer, inexistência de representação popular, e responsabilidade do governante, tá? A ausência do dever de prestar contas. Então, na monarquia, o monarca, tá? Ele passa para o seu filho. Vê, a rainha da Inglaterra tem muitos anos já, ela pode ficar lá até ela morrer, tá? A não ser que ela abdique em relação a outra pessoa, aquele que está na linha sucessória, vai assumir. Se ela abdicar, estiver muito doente, impossibilitada, é possível ela abdicar, tá? É possível. Mas se não, ela pode ficar até ela morrer. No dia que ela morrer, aí vai passar para o sucessor, que está na linha sucessória, o primeiro, tá? Por isso é vitaliciedade. Inexistência de representação popular, quer dizer, não recebeu voto, nada, simplesmente passou de pai para filho, não recebeu um voto, mas recebeu essa função muito importante, tá? Que é a chefe de Estado, o chefe de Estado. E responsabilidade do governante, não precisa prestar conta, tá? Não precisa prestar conta, não tem obrigação de prestar conta. Então, essa aí é o sentido da monarquia, são as características da monarquia. Então, verifique-se, pois, que na monarquia, a instituição do poder não ocorre por meio de eleições, mas pela hereditariedade. O mandato é vitalício, pois não possui tempo determinado. O monarca não representa o povo, mas uma linhagem de alguma família, tá? E também não responde perante o povo pelos atos de governo, não há o dever de prestar conta. O exemplo maior é a Inglaterra, tá bom? Mais conhecida, é muito falada, então é o melhor exemplo que temos para dar. Só lembre do Brasil. O Brasil, então, nossa forma de governo é república. Tem que prestar conta, sim, é eleito, é temporal, tá? Tem um tempo fixo. Ele tem que ter representatividade popular, é muito importante ele ter isso, manter. Responsabilidade do governo, né? Tem que prestar conta, eu acabei de falar. Você pode ver que ele muito quer saber como está o índice de aprovação do governo, tá bom? Olha só, encerramos então aqui o assunto forma de governo. Agora vamos a uma questão, muito bom vermos questão. Primeira questão aqui é um nível CESP, só para você dizer se é certo ou se é errado. Lá vai a primeira. A repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e judicial não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Mais uma vez, a repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e judicial não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Certo ou errado? Certo. Se você pensou certo, está certo mesmo, está correto, tá? Por quê? De acordo com a Constituição, são poderes da União, são independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, tais poderes representam a forma como são divididas as funções estatais, mas essa divisão serve apenas para distribuir as funções do Estado, de forma que não exista um ser único, soberano, como ocorria na época dos imperadores. Dessa forma, mesmo com a divisão, o poder estatal continua uno e indivisível, tá bom? O poder é só um, ele é uno e indivisível, tá? Ele o executivo, o legislativo, o judiciário é apenas formas de manifestações desse poder. Então, segunda questão, para você dizer certo ou errado. Primeiro, lá vai. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Certo ou errado? Tem uma mosca aí, será? Essa sopa? É errado. Olha só, apareceu território aqui. E já falei que território não faz parte da organização política administrativa do Brasil, tá? Não faz parte. Então, os territórios não fazem parte da organização política administrativa do Brasil.
podemos, conforme está lá no artigo 18 da Constituição Federal, tá bom, pessoal? Próximo aqui, então essa uma está errado. Vamos dizer se está certo ou errado. Mais uma, lá vai. Ampara-se no princípio federativo a instituição constitucional da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios como entidade política dotada de autonomia. Mesma coisa, né? Mesma coisa, incluir o território, para você ver como eles jogam lá, para ver se você tá ligado. Isso é o CESP, jogou lá o território. E quem não estudou, aqui com a aula do professor Elisomar, já vai errar, tá bom? Mais uma aqui, terceira. A inexistência de um poder judiciário próprio reflete a ausência de autonomia dos municípios, tendo em vista que o modelo de Estado federal adotado pelo Brasil é embasado na autonomia da União e dos Estados membros. Certo ou errado? Você pode dar uma pausa e ouvir de novo, tá bom? Está errado. Por que está errado? Por mais que não possuam poder judiciário próprio, ou seja, os municípios não têm poder judiciário, tá? Os municípios também possuem autonomia. O fato de não ter poder judiciário municipal não descaracteriza a sua autonomia, tá bom? Mais uma aqui para você dizer se é certo ou errado. Em função do sistema de distribuição de competências legislativas criado pela Constituição Federal, há nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as estaduais. Será? Né? Será? Preste bem atenção aqui. Ó. Ele está falando que em função do sistema de distribuição de competência legislativa criado pela Constituição Federal, há nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as estaduais. Não existe superioridade entre os entes federados. Se não tem superioridade entre eles, muito menos entre as leis. A lei federal não está acima da lei estadual, tá bom? A lei federal não está acima da lei estadual. Não existe isso, tá bom? Não existe essa hierarquia, não há. Nesse ponto, é bom diferenciar lei federal de lei nacional. O que é lei federal? É aquela que ela abrange apenas a União. Por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, atinge apenas os servidores públicos da União, então é uma lei federal. Mas existem leis que são feitas também lá no Senado, na Câmara dos Deputados, que elas têm uma abrangência nacional, municípios, estados, federal e a União. São chamadas lei nacional, pelo fato da sua abrangência. Exemplo, lei de licitações públicas, lei do pregão. Elas atingem o menor município que exista até a União. São leis nacionais. Aí vai da característica de cada lei, tá bom? Mais uma questão aqui para nós resolvermos. Mais uma questão aqui, vamos ver. Vou dobrar aqui. Você vai dizer se está certo ou se está errado. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, adota a federação como forma de Estado. Certo ou errado? Certo. É a federação. O Brasil, né, a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados. Tá? O município federal adota a forma de Estado. Está no artigo 1º da Constituição Federal, como eu falei, isso cai da mesma forma. Tá? Vamos lá, gabarito correto, então. Mais uma aqui para você falar se está certo ou errado. Como forma de Estado, a federação destaca-se pela perda da soberania dos estados federados em favor de um poder central, mantendo-se, no entanto, certa autonomia em seu favor, além do direito de secessão na hipótese de quebra do pacto federativo. Certo ou errado? Dê uma pausa e pense. Totalmente errado isso aqui, tá? Na federação, por quê? Porque na federação é proibido o direito de secessão, ou seja, é proibido aos estados membros o direito de separar-se.
Essa é uma forma de garantir a indissolubilidade do vínculo federativo. Logo, a questão está errada. Aproveitamos para aprofundar o assunto no seguinte ponto. Quando os Estados-membros se unem para formar uma federação, eles abrem mão de sua soberania, atribuindo-se somente ao poder central, à federação, permanecendo, no entanto, autônomos entre si. A soberania fica no poder central, mas eles continuam autônomos. Por fim, vamos destacar que a federação não se confunde com a confederação. Não confunda a federação com confederação. Na confederação, os Estados-membros, na confederação, os Estados-membros permanecem soberanos e possuem o direito de separar-se quando assim o desejarem. Dessa forma, a confederação é frágil, é instável. Portanto, na confederação, os Estados-membros, os países, nós chamamos de Estados-membros, são os países, continuam soberanos e podem retirar-se do pacto federativo a qualquer momento. Se eles estão soberanos, eles podem fazer o que eles acharem melhor. O que acharem melhor. Então, está errado essa questão. Mais uma aqui, quando são 10 horas e 23 minutos, já passando para o final. Última questão aqui. Se você quiser mais dessas questões, posso mandar para você através de PDF. É só você mandar um pedido para 991786210 e faça um comentário também na nossa página do Facebook, ou na página mesmo da Evangélica FM e AP, Evangélica FM AP, que você vai receber também mais materiais, tá bom? Vai receber mais materiais. E o telefone 991786210. Última questão para encerrarmos aqui. Diga se está certo ou está errado. O sistema de freios e contrapesos permite que um poder fiscalize e controle os demais poderes, de forma que nenhum deles seja mais forte que os outros. Correto ou errado? Correto, com certeza, corretíssimo, tá? Bem certo mesmo. Temos mais questões aqui, mas devido ao tempo da nossa aula, nós vamos encerrar, tá? Agradeço então por você ter estado comigo até esse momento. Lembre-se de dar o seu like e de compartilhar este vídeo aula, tá bom? Compartilhe para que outras pessoas, assim como você, também tenham essa oportunidade. Vamos encerrar com um louvor a Deus, um hino, e peço a Deus desde já que abençoe e guarde você, que a bênção araônica que diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Com essa bênção, os sacerdotes abençoavam o povo de Deus. Amém? Que Deus e Cristo te abençoe. Agradeço ao irmão Júnior, aqui, que esteve aqui na técnica, no apoio, é o diretor desta rádio, desta abençoada rádio. Vamos ouvir agora um hino para encerrar. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, 8 horas da manhã. Fique atento. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.